Bom dia, a gente pode ir começando. Guilherme é residente do primeiro ano e vai apresentar um caso clínico da nosso hospital em que a gente foi chamado para ver como parecer. À vontade, Guilherme. Bom dia, pessoal. Como o Dr. Fernando falou, eu sou Guilherme Rodrigues, sou R1 de Hematologia e Hemoterapia do Hospital Universitário Walter Cantillo, na Universidade Federal do Ceará, tá? Vou falar um pouco para vocês sobre um caso que a gente teve contato através de pareceres, né, lá do Hospital Universitário Walter Cantillo, e com uma história assim, bastante longa, tá? Mas eu tentei resumir aqui alguns pontos que foram cruciais, né, para a gente tentar fazer a elucidação diagnóstica, tá bom? Se trata de um paciente de 19 anos, sexo masculino, tá? Com as iniciais AGPS, que realizou um transplante hepático por colangite esclerosante progressiva lá em meados ali no final de 2021, tá? E depois desse transplante, o paciente apresentou diversas intercorrências, principalmente infecciosas. De início, ele apresentou varicela. Depois, ele teve uma internação hospitalar externa em Belém do Pará, ali em junho de 2020, em junho de 2022, certo? Onde ele apresentou lesões ulceradas em região perianal, assim, de etiologia não muito bem clara, mas fez o tratamento por 17 dias de aciclovir, 14 dias de ceftriaxona com metronidazol e precisou também de debridamento dessas lesões. Para tentar elucidar, para a elucidação diagnóstica foi feita uma biópsia da pele, e que a pele veio com liquefação em processo inflamatório, mas não teve nenhuma observação de inclusões virais e também não foi identificado nenhum outro agente, nem fungo e nem bar. Depois continuou com várias outras intercorrências infecciosas. Ali por volta de agosto de 2022 até setembro, ele teve uma nova internação hospitalar, agora já no Hospital Universitário Walter Cantillo, onde ele teve uma celulite no membro inferior esquerdo, mais uma neutropenia, certo? Foi tratado com vancomicina e mero 14 dias e pacientes foi de alta. Já no final de setembro, menos de 30 dias da última internação, apresentou uma nova internação, por conta de celulites na região perianal e lesões papulares, bolhosas, com também uma neutropenia febril grave, certo? Foi tratado com meropenem e vancomicina 14 dias e aciclovir. Diante desse quadro de neutropenia febril, foi feito, no caso já era o segundo episódio, né? Foi feito um estudo medular para verificar se tinha alguma explicação medular primária, certo? E aí na biópsia da medula mostrou-se uma medula hipercelular com algumas presenças de inclusões sugestivas de infecção viral e ausência de sinais referentes à neoplasia, tá? Novamente apresentou uma nova internação hospitalar em outubro de 2022 e essa um pouco mais longa, prolongando até dezembro, por conta de novas lesões cutâneas, novo quadro de neutropenia febril. Novamente foi feito meropenem e vancomicina para o paciente. Foi feito um estudo mais amplo com imagem, onde foi verificado linfonodomegalias pulmonares e abdominais, também tinham lesões hepáticas e massas infiltrativas em região pancreática e renal. E a partir daí foi levantada a suspeita de PTLD, né, doença linfotrativa pós-transplante, tá? Para o melhor estudo dessas lesões hepáticas foi feita ressonâncias abdominais, onde verificou lesões focais hepáticas e hipovasculares, algumas lesões confirmando as lesões expansivas e filtrativas a nível renal e pancreático, e também linfonodomegalias retroperitoneais. Foi feita a revisão da biópsia da internação anterior, que mostrou-se, né, uma medula óssea hipocelular para a idade com um retardo maturativo mieloide, tá? Nessa mesma internação, por conta dessas linfonodomegalias que foram evidenciadas, né, foi feito biópsia de pulmão, onde mostrou apenas parênquima pulmonar contendo focos de proliferação linfóide, certo? E também teve biópsia do linfonodo mediastinal, mostrando também uma hiperplasia linfóide folicular e microgranulomas interfoliculares. Eu
procurando no prontuário do paciente, né, no MASTR, no GHU, dessas biópsias, essas primeiras biópsias, não teve um estudo imunistoquímico, tá? Depois apresentou a nova internação hospitalar, ali em janeiro de 2023, que foi por conta da neutropenia febril, que não, de início, sem um foco localizatório e com aumento de canaliculares, tá? Foi feita uma tomografia de tórax de alta resolução, que foi sugestiva de infecção fúngica, certo? Que nessa tomografia tinha evidência de vários nódulos, com vidro fosco ao redor, né? Com halo em vidro fosco, e aí, por conta disso, o paciente foi iniciado o voriconazol pensando em infecção fúngica, tá? Foi um tratamento, assim, pré-eptivo, mas sem nenhuma confirmação de fato. Foi realizada também tomografia de abdômen, né, por conta desses aumentos das caniculares, e foi visto a imagem sugestiva de abscesso ali ao nível pancreático, com dilatações das vias biliares, e por conta disso, iniciaram como antibioterapia o meropenem. Para um melhor estudo dessas vias biliares, foi feito uma CPRE, mas não teve muito sucesso na conclusão do exame, porque foi verificado que tinha estenose das vias biliares, e por conta disso foi realizada uma derivação bilodigestiva. O paciente foi de alta, certo? O paciente foi de alta com o voriconazol, certo? E depois foi feito a nível ambulatorial tomografia para verificar a resposta em relação a esse acometimento pulmonar, tá? E na tomografia de tórax foi visto que não teve uma melhora, teve um aumento dos nódulos sólidos com o halo límfodo fosco, agora de uma distribuição multifocal, mas o que a gente percebia, eu vou ter umas imagens mais na frente para mostrar para vocês, que era mais em campos inferiores. E ele também começou a ficar com mais linfonodos proeminentes, tá? Em cadeias ali pré-vasculares, paratraqueal e subcarinal. Por conta disso, por conta paciente em vigência de voriconazol, certo? E não tendo uma melhora radiológica, a partir, depois de um tempo considerável do uso de voriconazol, ele foi internado de forma eletiva, certo? No mês 3 de 2023, para fazer uma segmentectomia pulmonar, uma linfadenectomia e também uma biópsia hepática, tá? Na biópsia do nódulo pulmonar, foi verificada uma lesão pulmonar intersticial linfohistiocitária e granulomatosa, certo? Na biópsia do linfonodo subcarinal, também tinha uma proliferação linfóide atípica associada a um processo inflamatório crônico granulomatoso. E na biópsia hepática, também tinha um infiltrado linfocitário portal e paraquimatoso. PCR para EBV e citomegalovírus negativos. Todos os outros também foram negativos, tá? Das internações anteriores. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver a tomografia que induziu a realização desses procedimentos, tá? Por não estar respondendo bem em relação ao voriconazol. A gente consegue ver aqui que principalmente tem um acometimento dos lóbulos inferiores, tá? E a gente verifica que tem realmente essas nodulações com os vidros foscos, né? Os vidros foscos ao redor, com espessamento septal, tá? Essa aqui foi a tomografia da última internação que indicou a realização do procedimento. Não consegui ter contato com as tomografias prévias, certo? E a partir daí foi feito o estudo imunistoquímico, tá? Tanto da biópsia hepática quanto do linfonodo subcarinal. Da biópsia hepática, né, no lobo esquerdo do fígado, foi verificado, né, o paciente tinha CD4 positivo, CD5 positivo, CD8 positivo, mas menos positivo comparado com CD4, CD5, e também tinha um K67 positivo em torno de 10%. Mas o que a gente conseguiu verificar é que não havia uma clonalidade, certo? Uma clonalidade desse infiltrado linfócito. Ele descreve como tecido hepático contendo infiltrado linfóide T, polimórfico, tanto para CD4, CD8, sem nenhum critério para linfoma, tá? E na imunistoquímica da biópsia excisional do linfonodo subcarinal, também não teve assim um infiltrado linfóide clonal,
A gente verifica que foi positivo tanto CD3, CD4, CD5, CD7, CD8. Também o CD10 veio negativo, CD20 veio um positivo focal, certo? E um Ki67 também positivo em torno de 30%, tá? Também não foi compatível a linfoma, certo? Foi um filtrado linfóide, né, de células T polimórfico, certo? E ele descreve como um processo inflamatório crônico granulomatoso, certo? Associado a esse infiltrado linfóide. E ele deixa uma nota aqui na imunohistoquímica, colocando: o quadro morfológico é compatível com doença linfocítica granulomatosa intersticial com um acometimento extrapulmonar, né? O paciente ele tinha linfonodos megalias, tanto a nível de pulmão, como também abdominal. Ele tinha lesões hepáticas e, se vocês lembrar, como eu falei, ele também tinha umas massas infiltrativas na região renal e pancreática. Certo? E aí, o paciente, ele teve, a última internação foi agora, em agosto desse ano, de 2023, uma internação também prolongada, recebendo alta em torno de outubro de 2023, ele foi internado por conta de uma monilise, certo? E nesse contexto, o paciente também apresentou uma pancitopenia, era um HB ali variando em torno de 8 a 9, neutrófilos variando ali em torno de 800 a 1.600, certo? E umas plaquetas em torno de 80 a 90 mil. E durante a internação ele apresentou herpes zoster, certo? E a gente avaliou, né, pelo parecer, tivemos contato com esse paciente e foi levantado algumas hipóteses diagnósticas, né? Foi levantado a hipótese diagnóstica de PTLD, porque a gente não pode esquecer que é um paciente que é um pós-transplante hepático, um pós-transplante de órgão sólido, então a gente tem que levantar a hipótese de PTLD. E também foi levantado a hipótese de uma doença pulmonar intersticial granulomatosa e linfocítica, que é um subtipo de uma pneumonia intersticial linfóide. E aí eu vou falar um pouco sobre essas duas entidades, falando o que fala a favor e o que fala contra. No parecer, a gente optou em iniciar ciclovir e bactrim profiláticos e optamos em iniciar a prednisona 1 mg quilo dia, certo? Foi iniciada ali por meados de setembro e o paciente se encontra até hoje, né? Uma dose ali de 60 mg por dia. Durante a internação, ele também teve alguns desconfortos abdominais, certo? E aí, diante do paciente assim, imunossupresso, com diversas intercorrências infecciosas e com quadro de monolise recente, foi realizada uma nova endoscopia digestiva alta, que foi verificada uma úlcera gástrica, que na biópsia dessa úlcera gástrica, mais uma vez, veio uma proliferação linfóide atípica em mucosa gástrica, certo? E aqui tem a imunohistoquímica dessa úlcera gástrica, que a gente verifica que não fecha, assim, critérios para um linfoma, não tem critérios nessa amostra para o diagnóstico de linfoma, de PTLD, certo? Ele colocou uma nota aqui de um infiltrado de eosinófilos, né, inclusive com agressão ao epitélio granular e abscessos eosinofílicos, sem nenhum critério assim, para alguma doença linfoproliferativa clonal. E durante essa mesma internação, ali ao final da internação, antes do paciente ter alta, teve um aumento de enzimas hepáticas, certo? Mas não foi impeditivo do paciente ter alta, e aí antes dele ter alta foi feita uma nova biópsia hepática, que nessa biópsia hepática não teve sinais de rejeição hepática, e teve mais uma vez a presença de uma população linfocitária monótona, certo? Nessa descrição ele colocou como uma população linfocitária monótona, certo? E está aguardando a imunohistoquímica, que até ontem essa imunohistoquímica não saiu, certo? Passou pelo ambulatório de transplante hepático agora no final de mês de outubro. O paciente estava clinicamente bem, sem queixas. Ele estava fazendo anteriormente tacrolimus 4 mg 2 vezes por dia, e aí com essa consulta foi diminuído para 3 mg 2 vezes por dia. Continua fazendo prednisona 60 mg por dia, que foi iniciado em meados de setembro, certo?
realizando a ciclovir, bactrim profiláticos, cálcio, vitamina B12, cálcio, vitamina D, por conta, né, paciente com uso de corticoide de longa data, ácido fólico e complexo B, tá bom? Então, pessoal, diante dessa história florida, essa história longa, foi levantado duas hipóteses diagnósticas, tá? A pneumonia intersticial linfóide, que dentro dessa entidade se encontra a doença pulmonar intersticial granulomatosa e linfocítica, certo? E também não podemos deixar de lado a doença linfoativa pós-transplante, apesar dele não ter nenhuma imunistoquímica, clonalidade, mas eu preciso colocar uma observaçãozinha para falar sobre a doença linfoativa pós-transplante, tá? Inicialmente, sobre a pneumonia intersticial linfóide, é uma doença pulmonar intersticial, né, caracterizada histopatologicamente pela infiltração intersticial e dos espaços alveolares do pulmão por linfócitos, certo? Células plasmáticas e também elementos linforreticulares. A pneumonia intersticial linfóide, ela está dentro do espectro de doenças linfoproliferativas que têm um envolvimento pulmonar, e nela há uma proliferação policlonal benigna, tanto de células B quanto de células T madura. Relembrando nosso caso era principalmente de linfócito T. A maioria das imunistoquímicas, na verdade a maioria não, todas as imunistoquímicas era de a proliferação policlonal de linfócito T, certo? Quando a gente tem uma hipodiagnose de pneumonia intersticial linfóide e vê uma proliferação monoclonal desses linfócitos, a gente tem que pensar mais em malignidade, tá bom? E a causa não é muito bem conhecida, certo? Em torno de 20% é idiopática, a gente não sabe determinar a relação, o que causou, certo? Mas a gente verifica que ela está muito relacionada com a autoimunidade, principalmente doenças reumáticas, como doença de Sjögren, artrite reumatoide, lúpus. Também está relacionado a imunodeficiências, principalmente a doença pulmonar intersticial granulomatose e linfocítica, que está relacionado, tem uma grande relação, a relação íntima com a imunodeficiência como variável, certo? Também tem uma relação com infecções virais, né? Mostrando que tem esse componente de desregulação imunológica associado, principalmente pacientes com HIV sem tratamento, pacientes com herpesvírus humano tipo 8, que é muito relacionado com a doença pulmonar intersticial granulomatose linfocítica, e na população japonesa está muito relacionado com a infecção com HTLV. Nessa tabela eu trago aqui para vocês várias outras condições que estão relacionadas com a pneumonia intersticial linfocítica, certo? E merece um destaque para as infecções virais, como eu falei, para infecções reumatológicas, condições reumatológicas autoimunes, certo? E também algumas condições hepáticas, autoimune, certo? Colangite biliar primária, e o nosso paciente ele tinha uma condição hepática autoimune, que foi o que levou, né, o paciente a realizar o transplante hepático, tá? Em relação às manifestações clínicas, menos que 5% são assintomáticos, assintomático que eu digo, sintomático respiratório, certo? Os sintomas mais comuns é tosse, uma dispneia lentamente progressiva, tá? E tem outros pontos como perda de peso, febre, dor torácica pleurítica, fadiga, artralgia, e tem diversas infecções de vias aéreas, diversas infecções de repetição de vias aéreas, tá? Em relação aos exames complementares, a gente verifica que o paciente tem uma gamopatia policlonal, certo? Na tomografia de tórax, a gente verifica que tem aqueles nódulos centrolobulares com atenuação em vidro fosco ali ao redor, com espessamento intersticial, principalmente no lobo inferior, que é o que o nosso paciente apresentava, lembrava muito essa alteração. E algo que é bem característico é a presença desses cistos pulmonares peribroncovasculares, mas que nosso paciente não tinha, certo? E a linfadenopatia é frequente, só que é muito questionável, não se sabe se essa linfadenopatia está relacionada diretamente com a condição pulmonar, que é a pneumonia intersticial linfóide, ou por conta das doenças de base relacionadas com essa condição. Doenças reumatológicas,
doenças autoimunes, infecções virais como HIV, mas o que a gente sabe que tem uma linfadenopatia bem frequente. Aqui são as imagens, né, características da pneumonia linfóide intersticial, que a gente verifica que realmente tem muito mais em lobos inferiores, com esses nódulos em vindo frouxos, né? Verifica que tem aqui o espessamento septal, com infiltração intersticial, certo? Predominância principalmente de lobos inferiores. E em relação aos exames complementares, a gente verifica que vai ter uma redução na função pulmonar, tá? Com a redução da capacidade vital forçada, redução da capacidade pulmonar total, mas se mantendo um fluxo aéreo preservado, mostrando que não é uma doença obstrutiva, certo? E é sempre importante avaliar o lavado broncoalveolar para que não vai ter assim achados específicos em relação à pneumonia intersticial linfóide, mas é muito importante para excluir outros diagnósticos diferenciais. E para a gente, né, o principal exame para a gente dar o diagnóstico é através da biópsia pulmonar. A gente verifica que tem aquela infiltração intersticial difusa, né, das áreas envolvidas, tem uma distribuição ali septal, e tem os infiltrados, principalmente, né, de linfócitos T ou B, mas pode ter plasmócitos macrófagos e num contexto policlonal, certo? Não há clonalidade, e tem essa hiperplasia linfóide. Só que merece uma observação é que na doença pulmonar intersticial granulomatose linfocítica, além de ter esse padrão histopatológico, né, de uma proliferação de linfócito T ou B policlonal, com acometimento intersticial, a gente verifica que tem também a formação de granulomas, né, além desse componente linfoproliferativo, tá bom? O tratamento a gente vai tratar principalmente naqueles pacientes sintomático respiratório, que já está ou então que já está tendo uma deterioração da função pulmonar, certo? E aí o tratamento de primeira linha vai ser prednisona, realmente, 0,5 mg quilo dia, tendo uma dose máxima de 60 mg por dia. Isso a gente faz em torno de 8 a 12 meses, e depois a gente diminui para 0,25 mg quilo dia e faz por mais 6 a 8 meses, e vai fazendo o desmame lento e progressivo. Só que a doença pulmonar intersticial granulomatose linfocítica, né, que eu falei que é um subtipo, não responde muito bem ao corticoide, certo? E se o paciente tiver uma associação com HIV antes de iniciar o corticoide, a gente tem que fazer a terapia específica para o tratamento da retrovirose. Se não tiver realizado o tratamento ainda, iniciar, certo? Avaliar como o paciente vai ficar, porque muitos respondem bem à TARV, certo? Tem uma melhora do componente pulmonar, certo? Mas se não responder, né? A gente vai iniciar o corticóide, e se o paciente já tiver iniciado a TARV e tiver sintomático, com deterioração da função pulmonar, a gente tem que avaliar o início do corticóide, tá bom? O prognóstico, 5% desses pacientes, eles desenvolvem linfoma, principalmente linfoma não-Hodgkin, tá? Não se sabe, assim, muito bem a relação, não se sabe se é uma transformação maligna, um paciente com doença pulmonar intersticial, essa patologia, né, essa patologia linfoproliferativa se transforma numa patologia maligna, ou se faz parte do processo comórbido, né, um pulmão muito bem acometido, com uma infiltração linfóide, se isso tem uma ligação direta nesse desenvolvimento dos linfomas, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês, principalmente, essa entidade chamada de doença pulmonar intersticial granulomatose linfocítica, que é um tipo de uma pneumonia intersticial linfóide, que com ela a gente consegue explicar muito bem alguns achados nesse paciente. Porque, assim, a pneumonia linfóide intersticial, como eu expliquei anteriormente, ela é mais localizada no pulmão. Ela não tem assim tanto acometimento extrapulmonar, certo? Que nosso paciente ele tinha infiltração renal, tinha infiltração pancreática, tinha lesões hepáticas, tinha linfonodos retroperitoneais, tinha acometimento de linfadenopatía pulmonar, certo? Então, só a pneumonia intersticial linfóide
de um modo geral, não consegue explicar esse acometimento importante, tá? E com essa entidade a gente consegue explicar muita coisa, né? É muito comum em pacientes com imunodeficiência comum variável, certo? Principalmente em pacientes do sexo feminino, pacientes jovens, dos 20 até os 50 anos de idade. 70% desses pacientes têm histórico de imunocitopenias, tá? A etiologia, assim, não está muito conhecida ainda, mas se sabe que ela tem uma relação muito de perto com a imunodeficiência comum variável e também com infecção pulmonar por herpesvírus humano tipo 8, certo? A maioria dos pacientes, eles são assintomáticos no diagnóstico e é muito comum o paciente apresentar acometimento extrapulmonar, como, por exemplo, esplenomegalia, como, por exemplo, uma adenopatia difusa, certo? 20% dos pacientes têm um acometimento hepático, certo? Alguns pacientes têm acometimento trato-gastrointestinal, alguns outros pacientes têm acometimento de pele. E lembrando que o nosso paciente, ele sempre teve um acometimento, sim, ele tem um histórico longo de acometimento de umas lesões de pele assim, muito mal explicado, de etiologia assim, muito mal definida, certo? E na tomografia de alta resolução, a gente verifica realmente que o paciente tem opacidades nodulares em vidro fosco e uma adenopatia hilar e o mediastinal, que o nosso paciente tinha diversos nódulos com halo em vidro fosco, principalmente em regiões inferiores, tá? E aí o diagnóstico é uma associação, né, da tomografia mais o histopatológico, mas é necessário a gente excluir casos infecciosos e para isso tem que fazer o lavado broncoalveolar, certo? Como eu falei, a tomografia de alta resolução vai ter essas lesões nodulares com halo em vidro fosco, né, principalmente em regiões inferiores, tá? E no histopatológico a gente verifica que tem um filtrado linfocístico intersticial bronquiolar, com granuloma não necrosante, que tinha essa descrição na biópsia do nódulo pulmonar, e uma pneumonia em organização, certo? Na imunistoquímica, é muito importante a gente verificar a presença de CD3, CD4, CD8 e também de CD20, onde tem uma maior expressão de CD4, uma menor expressão de CD8 e também uma menor expressão de CD20, que também apareceu na imunistoquímica do nosso paciente na biópsia hepática, certo? Tinha mais expressão de CD4, uma menor expressão de CD8, menos expressão de CD20, num contexto policlonal, sem clonalidade, certo? E assim, é uma condição muito rara, tá? É uma condição que ainda não tem um embasamento teórico assim, bem definido para definir as melhores formas de tratamento, certo? Mas se sabe que quando associada a imunodeficiência comum variável, tem que realizar a imunoglobulina para restaurar os níveis séricos de IgG antes de iniciar um tratamento. E, tradicionalmente, a terapia inicial é com glicocorticoides, naquelas mesmas doses, 0,5 mg quilo dia, por 6 a 8 meses, mas a gente verifica que nessa entidade não responde muito bem ao corticoide. E aí, estudos mais atuais, né, sugerem uma terapia diferente, uma terapia com rituximab, certo? E azatioprina, certo? Rituximab, 375 mg por metro quadrado semanalmente por 4 semanas, e depois faz essa mesma dose a cada 6 meses por 2 anos, e coloca também o imunomodulador, que é a azatioprina, de 1 a 2 mg quilo dia por 16 meses. Se o paciente não conseguir utilizar da azatioprina, a gente pode utilizar do mofetil-miclofenolato, tá? Só que eu não posso deixar de falar sobre a doença linfoativa pós-transplante, já que é um paciente no contexto que realizou um transplante hepático, e a partir daí começou a apresentar doenças, um acometimento linfonodal importante, difuso, né? E a doença linfoativa pós-transplante, nada mais nada menos que são proliferações de linfóide, né, que ocorrem como resultado da imunossupressão após o transplante de órgão, certo? É mais comum em pacientes que realizam transplante de coração e pulmão, acontece principalmente no primeiro ano pós-transplante, certo? E a patogênese está muito relacionada com o EBV,
está diretamente relacionado com a imunossupressão colocada após o transplante, certo? Para evitar a rejeição. E com essa imunossupressão leva-se a uma depressão dos linfócitos T. Com essa depressão dos linfócitos T citotóxicos, vai ter uma reativação do EBV que se encontrava latente. E aí, a partir dessa reativação do EBV, vai ter uma proliferação de linfócito B, que, como eu vou falar mais adiante, de início, essa proliferação pode ser uma proliferação clonal e não necessariamente é só de linfócito B, certo? E a partir daí vai ter a evolução para PTLD, certo? Há algumas observações importantes, é que a PTLD também pode envolver células T, não só células B, como eu falei, e a PTLD, em 30% dos casos, vai vir negativa em relação ao EBV. Os fatores de risco dependem muito do grau da imunossupressão, certo? E que a imunossupressão ela é mais intensa no primeiro ano, e por isso tem uma maior incidência de PTLD no primeiro ano. Temos sempre que avaliar o estado sorológico EBV, mas lembrando daquela minha observação, que 30% dos casos pode vir com EBV negativo, e a gente verifica que tem um risco aumentado quando o receptor é negativo e o doador foi positivo para EBV, certo? Paciente com história de malignidade prévia tem um risco aumentado de apresentar PTLD, e também em relação à compatibilidade HLA. Pacientes com transplante realizado com menor compatibilidade HLA tem um risco aumentado de PTLD, tá? E aí existe as manifestações da PTLD é variável, depende do tipo da PTLD e das áreas envolvidas. O paciente vai apresentar sintomas constitucionais comuns, como febre, perda de peso, fadiga. Mais do que 50% dos pacientes apresentam manchas estanodais, e aí tem acometimento de fígado, tem acometimento de pele, pode ter acometimento do sistema nervoso central, e pode ter acometimento apenas do halo enxerto, quando o paciente, quando for aquele PTLD relacionado, que o doador ele é ABV positivo e o receptor é ABV negativo. E as manifestações, como eu falei, pode variar de acordo com a origem das células linfoproliferativas. Quando está relacionado à célula linfoproliferativa é do doador, é uma doença mais agressiva, uma doença multissistêmica, do receptor, perdão. Do doador, muitas vezes limita-se apenas ao halo enxerto e é algo menos agressivo. E em relação ao PTLD negativo para EBV, pode ter uma apresentação mais tardia, certo? Esse nosso paciente não foi no primeiro ano, foi a partir já do segundo ano, foi que ficou mais proeminentes os achados da linfadenopatia, certo? E sua incidência aumenta com o tempo, e ele é mais agressivo, né? O que não fala tanto a favor ao nosso paciente, certo? Em relação aos exames complementares, a gente tem que sempre pensar quando o paciente, no contexto do prostate tem uma anemia inexplicada, tem uma trombocitopenia, tem uma leucopenia, tem um LDH elevado, tem uma proteína monoclonal, tem uma carga viral EBV positivo, tem um exame de imagem evidenciando comprometimento linfonodal e extralinfonodal, certo? E no diagnóstico é sempre a gente ter uma avaliação histopatológica e imunohistoquímica desses acometimento nodal e extranodal. E aqui é onde tem uma informação muito importante, certo? Porque nas lesões iniciais de PTLD, não espero, né, nem sempre eu vou ter um acometimento clonal. Em lesões iniciais de PTLD, eu posso ter uma proliferação policlonal benigna, certo? Tem uma proliferação clonal de células B, mas a gente sabe que também pode ter células T, não é tão comum, mas pode. E a gente pode observar uma hiperplasia plasmocitária, e a arquitetura do tecido geralmente é preservada nessas lesões iniciais. Só que assim, um grande questionamento é, aquele nosso paciente, ele já tinha um acometimento linfonodal extenso, certo? E devido a esse acometimento linfonodal extenso, a gente esperava que os acometimentos, as biópsias, não viesse mais esse padrão policlonal. Como já tinha um quadro assim, mais extenso, a gente estava esperando que viesse um quadro, um componente assim, mais monoclonal, certo? Mas pela descrição da imunohistoquímica, era uma linfonoção policlonal.
E na PTLD polimórfico, né, a gente verifica que vai ter alteração da arquitetura linfonodal com o infiltrado linfóide pleomórfico, certo? Ainda não é um componente monoclonal, certo? E ele não preenche critérios nem para linfomas de células B, nem para linfomas de células T e K, certo? São células policlonais. Pode ter um acometimento monoclonal, mas assim, não tem a alteração da arquitetura linfonodal, certo? Não preenche todos os critérios para linfoma, tá? E tem o PTLD monomórfico. E o PTLD monomórfico, certo? Já é a alteração da arquitetura tecidual, já tem a presença das células monoclonais malignas, tanto pode ser de células B ou de células T, e vai preencher todos os critérios, né, para linfoma, certo? E existem alguns autores que não consideram o PTLD quando são linfomas foliculares, linfoma linfocítico pequeno e linfoma de zona marginal, quando são esses linfomas mais indolente, mas assim, não é uma verdade universal. Alguns autores colocam essa observação, tá? E no tratamento depende muito do estadiamento, do nível dessas lesões, né? Como eu falei, existe estágios. Em lesões mais precoces, a gente pode adotar apenas uma redução da imunossupressão, certo? Mas se mesmo com a redução da imunossupressão ainda tem uma doença residual ou então o paciente não tolerar a redução dessa imunossupressão, a gente pode utilizar, né, do rituximab isoladamente, fazendo ali por 4 semanas, na dose 375, certo? No paciente com PTLD polimórfico, CD20 positivo, eu posso utilizar de rituximab mais a redução da imunossupressão, mas se for uma doença avançada, com diverso acometimento linfonodal, eu posso adotar uma quimioterapia mais o rituximab, certo? Apesar que da PTLD polimórfico, a gente nem sempre vai ter aquele acometimento monoclonal. E quando o CD20 negativo, eu posso adotar uma quimioterapia combinada, mais uma redução da imunossupressão. Pode ser apenas o CHOP, né? Quando o CD20 positivo, eu posso fazer o R-CHOP. E na PTLD monomórfico, né? Que já tem o componente clonal, se vier o CD20 positivo, eu posso fazer uma redução da imunossupressão associada com o rituximab e uma quimioterapia combinada, no caso do R-CHOP, certo? Podemos fazer de 4 a 6 ciclos, tá? E se for CD20 negativo, eu posso fazer a redução da imunossupressão e apenas a quimioterapia, combinado, no caso, o R-CHOP. E naqueles casos, principalmente relacionado com PTLD por conta de transplante de medula óssea, eu posso utilizar também de linfócito citotóxico específico para BV, certo? E infusão de linfócitos de doadores. O problema da infusão de linfócitos de doadores é que aumenta o risco de GVHD. Tá bom? O prognóstico é muito baseado em estudos retrospectivos e depende muito da clonalidade, né, daqueles estágios de lesão que eu expliquei para vocês, e a extensão da doença. Tem uma sobrevida global ali em torno de 25% a 35%, e a gente verifica, né, uma coisa que é unânime na literatura, que linfomas T tem um prognóstico extremamente ruim. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o caso. E aí as principais hipóteses diagnósticas realmente ficou essas duas, mas diante de todo esse quadro florido, de tudo que eu expliquei, assim, a principal hipótese diagnóstica no momento, certo, é da doença granulomatosa intersticial linfocítica, certo? E o paciente, né, ele vai comparecer amanhã em consulta, para a gente verificar como é que foi a evolução dele a partir depois de ter adotado a terapia com corticoide na dose de 1 mg quilo dia, que ele estava fazendo 60 mg quilo dia já desde setembro, tá bom? E eu agradeço pela atenção. Obrigado, Guilherme. Excelente apresentação, resumo. A gente trouxe esse caso porque achou que era bem interessante para todo mundo. A gente tem tido uma média anualmente entre 6 e 10 casos de doença linfoproliferativa pós-transplante, dos vários, principalmente dos transplantes de órgãos sólidos oriundos aí do hospital universitário, principalmente fígado e rim. Medula é mais raro, a gente tem eventualmente, não é habitual, mas uma coisa que expressa muito bem, e o Guilherme mostrou, é que esse doente especificamente,
É um doente que tinha um diagnóstico de colangite esclerosante, foi a razão pela qual ele foi para o transplante hepático, e a gente sabe que a colangite esclerosante pode estar associada a uma alteração autoimune na sua patogênese, e isso talvez possa explicar, inclusive, um aspecto que é muito interessante, é que esse indivíduo continua usando imunossupressor, né? Então, se você tem um desbalanço aí na imunidade, e uma outra questão que eu acho que a gente tem que ressaltar é o aspecto que você precisa de um diagnóstico de doença linfoproliferativa para estabelecer um tratamento quimioterápico. Então, a gente não tinha isso, e no momento a gente teve isso. E essa entidade, a doença granulomatosa linfocítica, ela é uma entidade muito interessante porque ela tanto pode ser, quando você controlar a doença de base, ela ser debelada, né, ou melhorar com o corticoide, mas eu me questiono muito, num contexto de pós-transplante, se um indivíduo que persiste com imunossupressão, que já deve ter um fundo autoimune, se a gente vai conseguir um êxito aí nesse tratamento. Então, acho que era isso. Eu gostaria de abrir para comentários e gostaria de pedir para a Laís fazer um comentário sobre a apresentação do Guilherme. Laís, por favor. Olá, bom dia. Parabenizar o Guilherme, né? É um caso bem extenso, é um caso assim, que a gente já tinha até comentado sobre esse caso antes, que fez por outro ressurgir nos nossos pareceres. É uma doença nova para mim, esse acometimento granulomatoso linfocítico pulmonar. E, assim, é interessante o caso dele, esse caso especificamente, que tem os acometimentos extrapulmonares, né, em vários locais. E é um importante diagnóstico diferencial, nesse caso, para o PTLD, que a gente está vendo cada vez de forma mais comum. E é sempre importante a gente relembrar e ressaltar. Tem vários pacientes acompanhando no ambulatório dos residentes com PTLD, e acho que é uma coisa que vai ser muito comum na nossa prática clínica. Então, foi uma aula excelente, de muito conhecimento e muito importante para os nossos próximos passos na Hemato, né? Perfeito, Laís, excelente. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o Guilherme? Deixem aberto aí para quem ninguém tiver um comentário, a gente... Rafael, quer falar alguma coisa? Oi, gente, bom dia. Parabéns, Guilherme, pela apresentação. Eu acho que só algumas ressalvas, doutor Fernando, em relação ao caso e à discussão, da gente bater o martelo nessa questão da PTLD, né? Porque quando a gente discute o PTLD, isso principalmente para os residentes, né? A gente quase sempre associa a PTLD à doença linfoproliferativa maligna, que é o componente monomórfico. Só que a gente tem um espectro de doença benigna para maligna, né, como o Guilherme evidenciou. Tem aquelas lesões precoces, que geralmente são benignas, aí você evolui para um padrão polimórfico, que já tem um misto de infiltrado, e o padrão maligno mesmo, que é o padrão monomórfico, ou o tipo linfoma de Hodgkin. Então, acho que esse daí é a principal coisa que a gente tem que se ater. E só um outro detalhe que eu acho que o Guilherme comentou, que as PTLDs que ele falou, que estão associadas em 95% dos casos ao EBV. Isso é principalmente ao componente monomórfico, ao componente neoplásico. Mas, de uma maneira geral, a PTLD, ela tá, a associação com a EBV, se eu não me engano, na literatura é um pouco menor, é em torno de 80%. Então, só para fazer essa ressalva. Em relação a essa doença pulmonar intersticial, né, eu fico na dúvida até onde se isso não é considerado uma doença linfoproliferativa pós-transplante de fato. Porque, assim, a gente não tem nenhuma evidência de clonalidade, a gente não tem nenhuma evidência de infiltração neoplásica, mas tem uma linfoproliferação atípica acontecendo ali. Eu não vou conseguir estabelecer clonalidade de linfócito T, porque a gente não consegue fazer o PCR do receptor de célula T, né? Mas fica essa dúvida, fica essa discussão. Eu acho que foi uma discussão bem válida, justamente para trazer essas comparações, né? Os estudos com receptor de célula T são estudos bem complexos, né, que alguns trabalhos trazem, inclusive
na doença granulomatosa, os que realizaram não mostram alteração. Então, daí a razão pela qual eles separam isso de uma doença linfoproliferativa. De todo modo, a gente sabe que para mim, isso é uma zona de transição mesmo. Então, ali você tem, porque naturalmente a gente precisa definir, né, e tratar as doenças, mas você vai, em algum momento, ter situações em que você não consegue encaixar no que a gente habitualmente precisa. Então, eu acho que o fundamental aí é que você não vai poder fazer quimioterapia para um doente desse. Então, acho que isso talvez fique, pelo menos, à luz do conhecimento de hoje. Nós chegamos a 8h50 e nós temos... Obrigado, Guilherme. A parte final da nossa sessão, nós teremos a doutora Denise Bruneta, acho que é conhecida de nós todos. Denise é da hemoterapia e está na unidade transfusional lá do Hospital Universitário. E a Denise gostaria de fazer alguns comentários sobre a questão das APAC. Denise, por favor, você tem a apresentação para compartilhar? Não, doutor Fernando, bom dia a todos. Doutor Fernando, obrigada por esse tempinho, né, para conversar aqui com a equipe. Na verdade, eu queria só introduzir por que eu me meti nessa história, né? Então, a gente foi convidado a discutir um pouco sobre o convênio de exames do HU com a UEMOSSE. E, a partir dessa discussão, surgiu um grupo de trabalho para tentar melhorar eu vou falar de racionalização, a gente vai pensar só em economia, mas, na verdade, a gente vai tentar melhorar a disponibilização dos exames para todos os pacientes do hospital. A hemato, assim como os transplantes, ainda são privilegiados, né, que ainda permite que os pacientes colham exames aqui dentro do hospital, mas a gente também vem sofrendo com as cotas, né, então, a gente realmente tem a intenção de tentar expandir o atendimento laboratorial para todos os pacientes, já que o hospital universitário é um hospital de alta complexidade e precisa dar o que o paciente precisa, né? E então, a partir desse grupo de trabalho que foi criado para discutir a racionalização dos exames, surgiram algumas ramificações para tentar melhorar o faturamento do hospital. Eu estava brincando que eu acho que os médicos, né, todos nós, temos vergonha de falar de dinheiro, só que falar de dinheiro, falar de faturamento é falar de qualidade de assistência. Se a gente não entender que a gente precisa que o hospital cobre, né, receba do SUS o que ele produziu, a gente não vai conseguir dar para o nosso paciente o que ele precisa. Então, dentro dessa ideia que a disponibilização do exame, ela está relacionada tanto a pensar na solicitação dos exames antes de realmente fazê-la, dependendo do quadro clínico do doente, como é que ele está evoluindo, mas também ao aumento do financeiro do hospital, a partir de algumas possibilidades que a gente encontrou aqui ao longo do caminho, que já estão bem estabelecidas. E aí, são 3 pontos, na verdade, que eu queria conversar a partir dessas reuniões. O primeiro ponto que eu coloquei no grupo dos médicos EBSER, talvez alguém tenha visto aqui, que vocês já repararam, a questão do CID. Hoje a gente tem a obrigatoriedade do CID no AGHU, que foi colocado como uma obrigatoriedade na versão nova do AGHU que entrou, bem coincidente naquele momento que a gente estava precisando, mas foi uma alteração nacional. E então, eu vou mandar depois, doutor Fernando, para o senhor, uma orientação sobre como colocar os CID secundários, que a gente descobriu ontem, que eu sei que muitos de nós estávamos com dificuldade, eu mesmo não estava conseguindo colocar. Então, a primeira parte é essa. A segunda questão é a doença rara. A gente tem um programa que é chamado FAEC, que é um programa que tenta definir alguns projetos prioritários, estratégicos para o Ministério da Saúde. O transplante de medula óssea, por exemplo, é um programa dentro do FAEC, né? FAEC, ele permite que a gente fature tudo que a gente produz, diferentemente quando a gente pensa em média e alta complexidade, que tem um teto, né? Então, a partir de uma contratualização, no nosso caso, do HU com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. E a doença rara, assim como o transplante de medula óssea, é FAEC. Consequentemente, tudo que a gente produz, a gente vai receber. Isso é bem raro, né? E, para isso, o Hospital Universitário passou como se fosse por um processo de seleção. E
apenas o Hospital Universitário Walter Cantídio e o SEIBM têm no estado a capacidade, a habilitação para atender os doentes raros e receber pelo atendimento. Quando a gente pensa em hematologia, a gente não consegue se enxergar muito nesses doentes raros quando se pensava nesse projeto de antigamente, mas hoje a gente tem uma extensão das possibilidades de atendimento desses pacientes com CIDs que são nossos, né? Então, por exemplo, o paciente com amiloidose, ele entra como doença rara, a aplasia de medula entra como doença rara, a hemocromatose entra como doença rara, além das doenças de depósito que são acompanhadas pela doutora Ana Angélica mensalmente no ambulatório e na quimioterapia. Então, todos esses doentes, além do que a gente já faz de APAC para outros tratamentos, a gente pode fazer uma APAC diferenciada de acompanhamento ambulatorial desses pacientes. E essas APACs diferenciadas vão gerar, a cada 3 meses para o hospital, de R$600 a R$800 por paciente. Esse é um valor, né, quando a gente compara com o valor de um exame que está sendo negado para os nossos pacientes ao longo desses vários anos que a gente está tendo essa dificuldade, é um valor muito importante que a gente está deixando de receber. Então, a gente está trabalhando com vários serviços dentro do hospital, além da hematologia, dermatologia, os transplantes de órgãos sólidos, para tentar melhorar a informação do paciente que a gente já acompanha, para que o hospital fature o atendimento desse paciente de um jeito diferente. Para isso, existem alguns códigos na tabela SIGTAP, com CIDs relacionados. Então, eu vou depois passar, doutor Fernando, tá, doutor Fernando? Bem separadinho por código, e qual é o CID que entra ali naquele código, para a gente poder começar a fazer a PAC desses pacientes. Pode ser feita a PAC a cada 3 meses, esse valor ele vai ser ressarcido, né, por esse atendimento a cada 3 meses pelo SUS. E o outro ponto que é a questão das APACs dos pacientes com leucemia aguda na enfermaria. Foi evidenciado nessas conversas que a gente pode, sim, estar cobrando, mesmo no paciente internado, uma PAC a mais, que é uma PAC secundária ali no procedimento, que é uma PAC da quimioterapia. Porque os pacientes, por exemplo, com uma leucemia mieloide aguda, acabam não fazendo a quimioterapia ambulatorial, né, tudo internado. Então, esse paciente ele não está sendo visto como um paciente recebendo químio. E a gente pode, sim, receber por eles. Então, também a gente teria que fazer a PAC durante a internação. Eu acho que isso vai ser ajustado, né, doutor Fernando? Eu estou sabendo que vão orientar a equipe, não é isso, da enfermaria, como fazer. Nós tivemos são 2 assuntos, né? Nós tivemos uma reunião e foi definido que iria ser junto à enfermagem e seria treinado alguém do administrativo para que ela fizesse as APACs. Essas APACs seriam assinadas pelo Dr. João Paulo. Então, a gente está aguardando que isso ocorra e aí a gente já está disponível, o João Paulo já está disponível para assinar essas APACs. Então, isso aí está dessa forma. Perfeito. Os CIDs, e eu ia te pedir, Denise, para mandar um e-mail para a gente, pode ser para mim, e aí a gente vai tornar isso, mandar para todos os médicos do serviço, tá? Perfeito. Porque aí a gente deixa todo mundo ciente e aí você, por gentileza, me manda por e-mail isso e a gente encaminha para as pessoas. Eu acho muito bem-vindo aí, mas desculpa, você ia falar uma coisa e eu interrompi. Não, doutor Fernando, em relação a essa questão das APACs, a gente sabe que uma das grandes dificuldades é a questão dos documentos dos pacientes. Eu vou mandar também nesse e-mail quais são os documentos que são necessários a partir da origem do paciente, o que o paciente precisa trazer para a gente, né? Porque o Fast Medic, que é onde a gente inclui essa APAC, ela é bem rígida para... só vai faturar a partir desses documentos. É um documento que a gente vai precisar, são alguns documentos que a gente vai colocar uma vez, depois a gente consegue resgatar. Então, a gente não precisa ficar se preocupando em toda a consulta isso, mas a primeira vez que a gente for colocar, a gente tem que ter esses documentos atualizados, mas eu mando também no e-mail. E da enfermaria, só lembrando que a gente ainda pode ter a cobrança por APAC do GCSF, certo?
e da quimioterapia intratecal para os linfomas, com infiltração do sistema nervoso central. Então, são outras APACs que a gente pode estar informando. Talvez a gente hoje não consiga receber por elas, né? Eu não sei como é que está o teto do hospital em relação ao paciente internado, esse é alta complexidade, então tem teto, mas a gente vai gerar informações para uma próxima contratualização a gente conseguir receber. Então, independente se a gente receber agora ou não, a gente vai receber no futuro, a partir da contratualização futura. Perfeito. Tá certo? A Suzana pediu a palavra. Suzana, por favor. Pronto, doutor Fernando. É porque eu já, assim, na verdade, essa questão até da PAC de paciente internado, teve uma pessoa do faturamento que foi me procurar logo que eu comecei a assinar as PACs. E aí, assim, eu acho que a gente já tem uma equipe bem treinada lá no serviço ambulatorial, né? Eu estou assinando as APACs, e eu acho que, assim, os meninos já têm acesso ao FastMed, que já, assim, já são bem orientados, qualquer dúvida que eles têm acesso a mim. Sim, porque eu acho que talvez, até para facilitar, porque na verdade talvez a pessoa administrativo da enfermaria, ela poderia acionar, só que o que a gente precisa é que seja enviado as prescrições checadas para a gente poder fazer o APAC, porque na verdade, quando vai ser auditado, no processo de auditoria, o médico auditor ele não tem como checar, não leva os prontuários, né? Ele tem que ter uma comprovação que o paciente fez o tratamento, e aí essa comprovação é a quimioterapia, a prescrição checada, né? E aí se teria, porque acho que talvez facilitaria, já tem uma equipe preparada para não acabar treinando uma outra pessoa e ficar assim, acho que talvez centralizado, deixar no ambulatório mesmo. Eu acho que, assim, a gente já no passado, a gente já fez essa cobrança e, em um dado momento, chegaram à conclusão que não deveria fazer, deixou de ser feita. A dificuldade que eu vejo nisso, Suzana, é porque o doente fica internado e ter uma pessoa treinada na enfermaria, conforme a gente combinou, essa pessoa pode já deixar tudo pronto lá, entendeu? Então, para não ficar o trâmite de prescrição, de prontuário, eu acho que essa é a dificuldade que a gente identificou. Inclusive, nessa reunião, acho que a enfermeira Luciana, que é quem está responsável, ficou de designar essa pessoa do administrativo que faria o treinamento com o pessoal do da quimioterapia ambulatorial, que já está bastante treinado, como você disse, e isso ficaria talvez mais flexível, porque há essa questão, né? O doente está internado, vai prontuário para lá, para cá, às vezes pode gerar alguma dificuldade aí. Então, o que ficou pactuado é isso, e aí o que eu peço é só que, assim, de alguma maneira, haja uma cobrança aí para que treine essa pessoa e a gente possa começar isso o quanto antes, né? Sim. Tá certo? Tá bom? Alguém, são 9:02, pessoal. Então, eu queria agradecer a Denise, agradecer a Suzana, agradecer a todos vocês aí pela paciência, parabenizar o Guilherme pela excelente apresentação e pela apresentação do caso, pela revisão de literatura, e esta semana e até a próxima quarta-feira, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, doutor.